Então agora nós vamos estudar o conceito de valor eficaz para corrente ou tensão alternada senoidal. Na verdade, o conceito de valor eficaz vale para, que nós vamos ver aqui, vale para qualquer forma de onda alternada. Mas o nosso caso específico é a senoidal. Vocês estão vendo aqui também chamado RMS. Depois eu vou traduzir essas iniciais aqui do inglês, que é usado RMS. Vamos lá para o conceito. Nós temos aqui, considere o seguinte, que nós temos aqui duas vasilhas com água, um resistor, esse resistor é igual a esse, é o mesmo valor. Aqui eu tenho uma fonte de corrente contínua, que vai ser ligada para aquecer essa água, e daqui eu tenho uma fonte de corrente alternada, ou de tensão alternada, que vai ser usada para aquecer essa água. Então, a única coisa que diferencia nesses dois experimentos é que aqui a fonte é corrente contínua, observa, e aqui a fonte é alternada, senoidal. Então, V, aqui V de T, aqui I de T. O valor da resistência é a mesma. Essa água tem as condições iniciais a mesma, digamos que inicialmente está a 20 graus centígrados, e depois de um tempo de aquecimento, as duas atingem a mesma temperatura final de 80 graus centígrados. Então, existe uma semelhança dessa fonte com essa, em termos de potência, de capacidade de aquecimento da água. Então, a potência média da fonte de corrente contínua é igual à potência média da fonte de corrente alternada, já que as duas aqueceram a água, a mesma quantidade de água, da mesma forma. Muito bem. Em corrente contínua, a potência é R ao quadrado, então você, representando aqui um gráfico de potência, vamos representar por essa linha vermelha aqui, que é a potência dessa fonte, né? O valor da resistência vezes a corrente elevado ao quadrado. Em corrente alternada, a potência ela é um pouquinho diferente. Você tem a corrente alternada, essa senoide verde, no semiciclo positivo, depois semiciclo negativo, mas a potência é sempre positiva, né? Você pega essa corrente, multiplica essa corrente elevada ao quadrado, multiplica por R, e você tem esse ciclo senoidal aqui, azul. No semiciclo negativo, acontece a mesma coisa, né? Você pega esse valor da corrente, multiplica por R, vai dar também um ciclo positivo, porque é RI elevado ao quadrado. Então, fica positivo também. Então, você tem dois pulsos, né, que representam a potência produzida aqui por essa fonte. Observa que a potência, então, vai ser sempre positiva, porque a água está sempre aquecendo, está sempre dissipando energia. Então, um pouco diferente dessa. Porém, a potência média, já que as duas têm a mesma capacidade de aquecimento da água, a potência média da primeira fonte é igual à potência média da segunda fonte. Estou falando agora de potência média. Então, essa linha vermelha aqui seria a potência média. Observa que a gente poderia considerar a seguinte situação, né? Potência média. É a área sobre essa curva, e representaria, por exemplo, né, essa parte aqui, ela está sendo cortada aqui. Então, nós temos essa parte aqui representando a potência média. Então, os dois ciclos, logicamente, vai até aqui no final. Ok? Então, já que aqueceram igual, né, as duas fontes estão com a mesma capacidade de aquecimento da água, a potência média é a mesma. Em corrente contínua, a potência média, PCC, é R ao quadrado, já que é uma constante. Em corrente alternada, a potência média, vocês já conhecem o conceito, é 1 sobre T, integral de 0 a T, R I de T ao quadrado dt. Potência é R ao quadrado. A função é I de T. Então, é uma integral.
Se as duas são iguais, eu igualo essa com essa, eu igualo R ao quadrado com 1 sobre T, integral de 0 a T, R de T dt, só que esse é ao quadrado. Nós podemos cortar esse com esse, esses resistores. Fica, então, I ao quadrado igual a 1 sobre T integral de 0 a T, I de T ao quadrado dt. E tirando aqui raiz quadrada, esse I vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre T, integral de 0 a T, I de T ao quadrado dt. Então, esse é o valor da corrente eficaz para essa função, para essa corrente alternada, que corresponde à corrente contínua, que aqueceria a água, estaria aquecendo a água do mesmo jeito. Então, esse é o valor eficaz da corrente de T. O inglês usa o termo root mean square, RMS, root mean square, que, de certa maneira, está tentando traduzir a expressão, né? É raiz média quadrática. Então, raiz quadrada do valor médio de uma função ao quadrado. Traduziu mais ou menos a expressão, deu um nome para essa expressão em relação ao que está acontecendo. A função elevada ao quadrado, então eu tenho o valor médio dela e tiro a raiz quadrada dela. Daí o root mean square, que é muito usado em inglês nos catálogos, por exemplo. Né? Em português a gente fala valor eficaz porque a eficácia dessa fonte é a mesma dessa. As duas têm a mesma capacidade de produção de trabalho, a mesma eficácia. O inglês usa, então, o termo RMS, vocês vão encontrar muitas da terminologia. Então, esse é o conceito de valor eficaz para uma função alternada, uma tensão ou corrente alternada. Bom, observa que poderia ser também usado para a gente trabalhar com tensão. Vamos pegar, então, um exemplo, vocês vão calcular o valor eficaz da função I de t, que vai ser I máximo seno de ômega t. Então, lembrando, esse I de t é uma função qualquer, alternada. Aqui, no caso, sendo senoidal, é I máximo seno de ômega t. Vocês vão pegar essa função, I máximo ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, vão colocar aqui e vão extrair, fazer a integral dela no intervalo de 0 a t. Ok? Esse é o trabalho que vocês vão fazer. O resultado, já vou deixar colocado aqui, a corrente eficaz vai ser dado I máximo dividido por raiz de 2. Observa que o resultado não depende da frequência, então não depende do período, mas é I máximo dividido por raiz de 2. Então é só resolver essa integral aqui, extrair raiz quadrada, que vocês vão encontrar esse valor, no intervalo, né, do período que está colocado aí. Então esse é o exercício que fica para vocês trabalharem, e nós vamos trabalhar sempre usando o valor eficaz para tensão e também para corrente. Okay? Nós vamos usar aqui que é corrente, mas se fosse V máximo seno de ômega t, seria V eficaz, V máximo dividido por raiz de 2. Fica aí esse exercício, para vocês trabalharem. Os valores de tensão que a gente normalmente usa na rede, nos equipamentos, para especificar a tensão deles, é sempre um valor eficaz. Então, por exemplo, se se diz que o equipamento é 127 volts, aquele valor é valor eficaz da tensão. Se diz que a corrente elétrica no motor é 10 amperes, esse é o valor eficaz. Então, normalmente, a gente está trabalhando com valor eficaz para já ir direto no conceito de potência. Depois a gente pode fazer alguns outros exercícios, mas fica esse aqui para vocês resolverem como um exemplo.